Através de experiências de laboratório simulando as composições das rochas ígneas naturais e fusão das rochas em fornos de alta temperatura, foi observado como ocorre o processo de diferenciação magmática, que é um processo no qual as rochas de composição variadas podem surgir a partir de um magma composicionalmente uniforme, como ilustrado no caso do magma A. Dessa forma, à medida que o material rochoso fundido se resfria e inicia a cristalização de minerais, era observado sistematicamente as temperaturas associadas e a composição química dos mesmos. A diferenciação magmática ocorre porque diferentes minerais se cristalizam em diferentes temperaturas e durante a cristalização desses minerais, a composição do magma muda de um magma A para um magma B, à medida que ele vai se empobrecendo em elementos químicos que são retirados para a formação dos minerais. De um modo geral, os primeiros minerais a se formar pelo esfriamento do magma são os últimos a fundir em uma rocha em aquecimento. Durante a cristalização inicial, elementos químicos que existem no magma são retirados do líquido, modificando sua composição química e formando minerais. Com a continuidade do resfriamento e com a primeira mudança da composição do magma, outros elementos químicos tornam-se instáveis na fase líquida, formando novos minerais de composição química diferente daquelas anteriores. Com o progresso do resfriamento, continua a separação dos minerais do líquido e a formação de novos minerais até a solidificação completa, sendo que os últimos minerais cristalizados correspondem àqueles que se fundiram primeiro. Em síntese, à medida que o magma vai se resfriando, minerais são segregados e cristalizados desse magma, mudando sua composição gradualmente. Esse processo de mudança de composição do magma é chamado de diferenciação magmática. Afinal, o que significa essa diferenciação magmática? Significa que a composição do magma se modifica à medida que diferentes minerais se cristalizam, gerando diferentes tipos de rochas ígneas. Portanto, entendam como diferenciação magmática o processo pelo qual rochas de composições variadas podem surgir a partir de um magma parental uniforme. Durante a cristalização, a composição do magma se modifica à medida que ele vai se empobrecendo dos elementos químicos que são retirados para formar os minerais que já se cristalizaram. De um modo geral, a fusão das várias rochas-fontes do manto superior e da crosta é a responsável por grande parte da variação composicional do magma. A figura mostra os diferentes ambientes tectônicos formadores de rochas ígneas. Nelas, destacamos as dorsais mesoceânicas como o centro de expansão do assoalho oceânico, onde a fusão parcial ocorre nas porções superiores do manto. A fusão nas dorsais mesoceânicas tende a produzir magmas máficos, ou seja, as rochas do manto superior, que são peridotitos, podem fundir parcialmente para produzir um magma basáltico por diferenciação. As rochas produzidas e que compõem a crosta oceânica são rochas ígneas plutônicas, como os gabros, e seus correspondentes vulcânicos, como os basaltos. Nas zonas de subducção, as rochas do manto superior fundem devido ao processo de reciclagem da crosta oceânica, que à medida que a pressão e a temperatura aumenta, fluidos dessa placa são liberados que rebaixam a curva do sólido do manto, gerando fusão. Esses fundidos aquecidos e leves ascendem para formar os arcos magmáticos. Portanto, nas zonas de subducção são produzidos magmas intermediários, pois os magmas inicialmente de afinidade mantélica interagem com a crosta, produzindo magmas intermediários. De um modo geral, uma mistura de sedimentos do fundo oceânico com rochas basálticas podem fundir para formar um magma andesítico. Como exemplo de rochas ígneas formadas nesse contexto, temos rochas ígneas plutônicas, como o diorito, e seus correspondentes vulcânicos, representados pelos andesítios. Já a fusão parcial de rocha da crosta continental, associada à colisão entre duas crostas continentais, com posterior espessamento crustal, metamorfismo e deformação. Nesse contexto,
As atividades plutônicas e vulcânicas são bastante restritas. E a fusão parcial produz magmas félsicos através da fusão de rochas crustais, sedimentares e ígneas metamórficas para produzirem magmas graníticos. Como exemplo, temos como rochas ígneas plutônicas os granitos e seus correspondentes vulcânicos, os riolitos. Outro processo ígneo importante é a cristalização fracionada. Corresponde ao processo pelo qual os cristais formados a partir de um magma em resfriamento são segregados do líquido remanescente. As ideias da cristalização fracionada mostram que o primeiro mineral a se cristalizar sob condições de altas temperaturas no interior da câmara magmática é a olivina. Assim, uma vez formados os cristais de olivina, eles assentam na base da câmara magmática, sendo separados e impedidos de reagir com o magma remanescente. Com a continuidade do resfriamento, minerais de menor temperatura de cristalização são formados. Inicialmente, os piroxênios e, posteriormente, os plagioclásios ricos em cálcio. E assim sucessivamente, o magma vai mudando sua composição para, posteriormente, extrair minerais de diferentes composições. Após a cristalização do plagioclásio cálcico, no final do processo de resfriamento da câmara magmática é formado o plagioclásio sódico. Como relação do magmatismo e vulcanismo com a tectônica de placas, é importante compreender três situações: quem funde, qual ambiente tectônico isso acontece e qual tipo de magma é gerado. Para tanto, temos três situações. Na situação A, está representada pelas dorsais mesoceânicas e pelos hotspots. Quem funde corresponde ao manto peridotítico, ou seja, as porções mais superiores do manto. Qual ambiente isso ocorre? Nas dorsais mesoceânicas e nos hotspots, onde a fusão ocorre devido à ascensão de plumas mantélicas ou de correntes de convecção do manto em ascensão, relacionados aos processos de descompressão adiabática. E os magmas basálticos, ou seja, magmas máficos, são gerados. As dorsais mesoceânicas respondem por cerca de 76% das rochas ígneas formadas, enquanto que os hotspots correspondem a apenas 6% do volume total das rochas. No contexto B, associado às zonas de subducção entre crosta oceânica e crosta continental, ou entre duas crostas oceânicas, quem funde é a cunha do manto, a crosta oceânica e os sedimentos oceânicos em subducção. O ambiente tectônico que ocorre é a zona de subducção e o tipo de magma que é produzido são magmas intermediários. Os limites convergentes de placas tectônicas respondem por 18% do volume das rochas ígneas existentes. O terceiro contexto corresponde ao vulcanismo intraplaca. Nesse tipo de vulcanismo, quem funde são as rochas sedimentares ígneas metamórficas da crosta continental. Eles ocorrem em ambiente intraplaca, geralmente associado à fusão da base da crosta, e o magma produzido são félsicos. E o volume de rochas produzidos pode ser considerado como desprezível. Uma questão importante é quais evidências que os geólogos têm sobre o ambiente e as condições de geração dos magmas. Para saber onde os magmas são produzidos e em que condições tectônicas são gerados, os geólogos se baseiam em dados geofísicos, como dados sísmicos e geotérmicos, onde conseguem cartografar anomalias térmicas no interior do planeta Terra. Outra evidência são fragmentos de rochas que são trazidos pelo magma do seu local de origem, também conhecido como xenólitos ou nódulos, ilustrados na imagem, que representa um nódulo peridotítico em uma rocha vulcânica alcalina. Portanto, corresponde ao material trazido das profundezas do interior da Terra. A terceira evidência advém de estudos de petrologia experimental, através da reprodução em laboratório das condições de formação dos magmas e seus parâmetros termodinâmicos. É importante entender o que ocorre desde a fusão do manto até a colocação do magma em uma câmara magmática. Para um magma ser formado, deve ocorrer uma fusão parcial de um material rochoso. A composição de um magma depende de vários fatores. A primeira delas é a composição da rocha geradora no local de origem. A segunda são as condições em que ocorreu a fusão da rocha e a taxa de fusão. E o terceiro corresponde aos processos atuantes no magma
no seu local de origem até o seu sítio de colocação na crosta terrestre. Uma vez fundido, esse magma se torna menos denso e vai ascender até o seu sítio de colocação. Nesse processo, ocorre diferenciação magmática e uma história evolutiva desses magmas, até se alojar uma câmara magmática, onde processo de cristalização fracionada, mistura de magmas, assimilação magmática e imiscibilidade podem ocorrer. De um modo geral, a ascensão do magma se dá ao longo de falhas, fraturas ou outras descontinuidades, como os planos de estratificação. Quando o magma interage com as rochas encaixantes, conforme ilustrado, eles podem incorporar mecanicamente e eventualmente se fundir num processo conhecido como assimilação das rochas encaixantes, sendo que o magma nesse processo modifica sua composição original. A presença de fragmentos da rocha encaixante, também conhecidos como enclaves, xenólitos ou autólitos, indicam a existência de um fluxo magmático. O nível crustal que ocorreu a intrusão, se ela ocorreu em rochas encaixantes rúpteis, ou seja, mais próximos da superfície, ou em rochas dúcteis mais associados à crosta continental inferior. A natureza ígnea do corpo, o caráter alóctone da intrusão, ou seja, o magma advém de uma região diferente da sua colocação. A origem da intrusão, se a intrusão é rasa ou profunda, e a desarmonia composicional, ou seja, se o magma tem uma composição distinta da rocha hospedeira. De um modo geral, o processo de assimilação magmática também contribui na modificação composicional dos magmas. Isso ocorre quando o magma original ascende através da crosta continental e muda sua composição à medida que funde e se mistura com a rocha pré-existente, também denominada de rocha encaixante. Em síntese, algumas considerações sobre as rochas ígneas são importantes. A primeira delas é que os magmas são sempre mais enriquecidos em óxidos de silício e elementos leves como sódio e potássio em relação à rocha-fonte a partir do qual elas foram produzidas. Os magmas não se esfriam uniformemente, ou seja, ocorrem diferentes temperaturas no interior das câmaras magmáticas e de uma câmara magmática para outra, de modo que essas diferentes temperaturas podem provocar variações na composição dos magmas. Alguns magmas são immiscíveis, ou seja, ocorrem separação de frações de composições distintas a partir de um volume de magma homogêneo. Quando esses magmas que não se misturam coexistem em uma câmara magmática, cada um forma seus produtos de cristalização de maneira independente. Os magmas que são miscíveis podem originar uma trajetória de cristalização diferente daquelas formadas pela cristalização individual de cada um deles. Na imagem, percebam que a ascensão de um magma pode ocorrer fusão parcial da rocha encaixante para produzir um magma com uma composição particular. À medida que a câmara magmática se resfria, ocorre a cristalização dos minerais pelo processo de cristalização fracionada. Esse resfriamento faz com que os minerais derivados da fusão da rocha encaixante se cristalizem e sejam depositados na base da câmara magmática. Uma segunda câmara magmática basáltica ascende e rompe a crosta, causando um fluxo turbulento e, consequentemente, uma mistura de magma. Os cristais recolhidos pelo fluxo magmático se misturam e são depositados na parede da câmara. A mistura dos dois magmas resulta em um magma de composição andesítica ou intermediária. De um modo geral, 3 processos ígneos foram discutidos. A primeira delas tem-se a ascensão do magma, cristalização parcial na litosfera, formando magmas de composições distintas. Posteriormente, com o resfriamento, ocorre a cristalização dos minerais e o posterior assentamento desses cristais na base da câmara magmática, fazendo com que o magma B mude a composição para o magma C, que posteriormente, com o resfriamento, novos minerais de composições diferentes são formados, até o resfriamento total desse magma. O processo de cristalização diferenciada através da mudança de composição dos magmas é conhecido como cristalização fracionada. O segundo processo ocorre na estenosfera, com a fusão de magmas de composições diferentes, cujas trajetórias de colocação na litosfera está associada à mistura desses magmas e à formação de um magma de composição C.
onde, caso esses magmas sejam emissíveis, eles terão trajetórias de cristalização diferentes entre si. Já se os magmas forem emissíveis, a trajetória de cristalização do magma resultante pode ser totalmente diferente da trajetória de cristalização dos magmas individuais. O último processo discutido está associado à ascensão de um magma através de uma rocha encaixante, onde o processo de assimilação magmática ocorre com a assimilação de fragmentos da rocha encaixante no magma em ascensão, modificando-se sua composição original através dos processos de assimilação magmática.